Boa noite, meus amigos. Que Jesus possa estar presente conosco, nos amparando, nos consolando com seu pensamento. Pedindo sempre a Ele que se faça presente, porque não nos reconhecemos com os recursos espirituais necessários para ascender. Necessitamos ainda muito dele nas casas espíritas. E ele se faz presente pelos seus benfeitores, pela maravilhosa equipe de Bezerra que trabalha aqui. Então, que todos possam estar com os corações sintonizados a eles. Receberemos muito mais do que palavras, mas sentimentos que eles emandam para nós. Nós celebramos, segundo o calendário comum, a Semana Santa. Segundo o calendário ocidental, esses dias supõe-se que devamos nos recordar dos últimos dias do Cristo entre nós. Essa é a finalidade das comemorações religiosas dessa semana. E, em razão disso, eu optei por buscar nos textos evangélicos os últimos relatos dos dias de Jesus entre nós, que conta as últimas lições que ele nos ofereceu com a sua própria vida. A maior parte do tempo ele permaneceu em silêncio, desde quando foi preso até a crucificação, mas ele seguiu oferecendo lições. Eram lições que o seu silêncio dava, a sua presença, o seu pensamento. Lições difíceis às vezes da gente entender. Eu, particularmente, quando me diziam, há alguns anos atrás, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, de que o sangue dele derramado purificou os nossos pecados, eu tinha dificuldade de entender isso. Não me parecia lógico essas afirmativas. Eu não compreendia o que a crucificação de alguém que eu não conheci há 2000 anos atrás quase tem a ver com a minha vida, com o meu espírito. Mas aí, recebendo a iluminação da doutrina espírita, nós aproximamos novamente dos textos evangélicos e compreendemos agora a razão de tudo aquilo. Por que ele precisou passar por tudo aquilo que passou e o que ele nos ensina. Então vamos nos lembrar que naquela época celebrava-se naquela semana a festa de Páscoa, que era uma festa judaica. Essa festa, ela fazia lembrar aos judeus aquele episódio lá quando eles estavam no Egito, em que o Eterno, o soberano Deus, lançou uma praga sobre o Egito, na linguagem simbólica, das lendas do judaísmo. E essa praga determinava que o primogênito de cada família perdesse a vida naquele dia, naquela noite. Mas o Eterno estabeleceu que naquelas casas onde houvesse na porta da casa, a marca do sangue de um cordeiro, ali o anjo da morte não iria entrar. Então, naquelas casas, o primogênito seria poupado. Moisés, recebendo essa orientação, passou a todos os judeus sobre terras egípcias. Eles assim fizeram, sacrificaram o cordeiro, marcaram a entrada das suas residências com o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte passou, ele saltou aquela casa. Então a Páscoa em hebraico é Pessah, que significa saltar. Então eles lembram de como o anjo da morte visitou o Egito e poupou todos os primogênitos, filhos dos hebreus, dos judeus. Os demais morreram naquele dia. Naturalmente, o simbolismo das passagens do Antigo Testamento. E depois dali ocorre a libertação do povo. Então aquilo é muito marcante, é uma das festas mais importantes que os judeus celebravam naquela época e que ainda celebram até hoje, a Páscoa. E naqueles dias do ano 33, estava-se também celebrando a Páscoa. Nesta época, havia grandes migrações, peregrinações de judeus de toda a Palestina em direção a Jerusalém. Porque havia rituais religiosos que precisavam ser feitos no templo em Jerusalém, na festa da Páscoa, que era uma festa que durava 7 dias. Então a cidade estava lotada, vamos assim dizer,
tinha gente de toda a Palestina. A população de Jerusalém era multiplicada a 10 ou até mais nessas épocas. Então foi um período assim que podemos dizer que, para os ensinamentos que Jesus ofereceu, havia muitos corações testemunhando. Era quase que o centro das atividades religiosas daquele povo, era a festa da Páscoa. Também os romanos se aglomeravam na cidade, porque eles garantiam a segurança, então era necessário tudo aquilo. E aí Jesus também foi com seus discípulos até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ocorre aquilo que os nossos irmãos católicos hoje celebram como Domingo de Ramos, que é aquela passagem em que Jesus, chegando na cidade de Jerusalém, ele é aclamado e deitam ramos, flores, homenageando o Messias quando ele entrou na cidade. Está relatado nos Evangelhos, e em razão disso se comemora no último domingo, Domingo de Ramos. Então Jesus, quando chega com seus discípulos, ele chega, digamos, como um herói. Aos olhos daquele povo ele era um grande, porque curava, porque trazia paz para as nações, porque fazia coisas sobrenaturais. Um dia antes ele havia ressuscitado Lázaro, dentro da ressurreição de Lázaro, ocorreu no dia anterior. Naturalmente não é um caso de ressurreição, Lázaro não havia morrido. Mas aos olhos daquele povo foi algo muito grandioso, tirar alguém do sepulcro. Então ele chegou bastante popular na cidade. Todos o aclamaram. Só que aí Jesus entra, cumprindo a profecia, ele entra num jumentinho e ele não toca o chão. Então ele senta-se no jumentinho, ele não toca o chão e o jumentinho vai guiando ele para dentro de Jerusalém. Aí Joana de Ângeles, comentando esse fato simbólico da entrada de Jesus, ela diz assim, que o Mestre não tocou nas glórias transitórias que estavam oferecendo. Ele não deixou o seu coração se tocar por aqueles elogios, por aquela aclamação. Porque ele sabia que aquilo ali era, vamos dizer, fachada. Porque eles estavam aclamando Jesus pelas maravilhas que ele fazia por fora. Mas muitos poucos compreenderam as lições que Jesus estava oferecendo por dentro. Por isso que dali a alguns dias, quase toda a população da cidade, a grande maioria, se volta contra Cristo. Então já recebemos uma lição. Cuidado, tenhamos cuidado com os elogios, as aclamações da terra, porque elas são muito equívocas, passam muito rápido e às vezes nos deixam severas frustrações depois. Mas aí então Jesus entrou, passa ali alguns dias dando grandes ensinamentos aos discípulos e à turma que o seguiu. Depois ocorre a última ceia, que era a ceia que iniciava a festa da Páscoa. Ele reúne seus discípulos, e é aquele episódio em que ele parte o pão, toma o vinho, que depois se tornou os sacramentos da igreja. Nessa última ceia, que já estavam reunidos os 12, Jesus anuncia pela terceira vez que ele iria ser crucificado, ele iria deixar a terra, daria algum tempo, ele não estaria mais com eles. E ele até disse que um deles iria traí-lo, mas não indicou quem, porque o mestre já sabia de todo o enredo que iria se passar naquela situação. Foi também nessa ocasião da última ceia em que ele oferece aquele sublime ensinamento da humildade e do serviço ao semelhante, um lava-pés, que também até hoje a igreja em alguns locais celebra, rememorando o que Jesus fez ao lavar os pés dos seus discípulos, que era um ato de suprema humildade com Cristo, a dizer: olha, eu sou muito grande, sou mesmo, sou mestre e sou Senhor de vocês. E se eu sou tão grande e faço algo tão pequeno, que era lavar os pés, que eram os escravos que faziam naquela época, vocês não são mestre, não são Senhor, devem fazer o mesmo que você. Ele diz também, deixava o último mandamento aos seus discípulos, dizendo assim: eis que vos deixo um último mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Não é o mesmo mandamento de antes, porque aqui Jesus estava dizendo: amem-se, mas agora como vocês vão amar? Como eu fiz, como na minha vida eu fiz. É isso que marcará entre vós os cristãos, pelo amor
que manifestam entre si e pela capacidade de servir sem orgulho, sem arrogância. Serviço e amor, trabalho e instrução. É o que caracteriza a mensagem do Cristo. E infelizmente não foi o que a gente entendeu. Quando olhamos o movimento cristão daquela época até hoje, pouco vemos o amor e também pouco vemos o serviço. A gente vê muito as glórias transitórias. Mas estava dado os últimos ensinamentos. Naquela ocasião, Judas já tinha saído, ele já tinha combinado com o sumo sacerdote, com os servos do Sinédrio, os membros do Sinédrio, queria entregar a Jesus. Então ele já deixa assim. Jesus então se levanta com seus discípulos e vai orar no Horto das Oliveiras, já era noite. Ali então ele tem aquela famosa oração que ele ora 3 vezes pedindo ao Pai assim, ao Criador, né? Pai, tira de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade, a tua vontade não é. O cálice aqui podemos interpretar como o julgamento que iria cair sobre o Cristo. Jesus naturalmente não iria deixar de receber algo do Pai que o Criador lhe oferecesse. Mas ao orar dessa forma, ele nos ensina também a orar. Ele diz para a gente: peça a Deus o que o seu coração está desejando, está almejando. Mas aceite a resposta de Deus. Então, quando oramos, podemos pedir, mas dizemos ao final: mas se tudo isso, né, Criador, não estiver de acordo, seja feita a tua vontade, não. Sela a nossa fidelidade a Deus. E assim ele demonstrou nessa prece. E é naquele momento também em que ele estava com Pedro, Tiago e João, chama-os a orar e vigiar, e aí eles adormecem. Ele disse: orai e vigiai comigo para não cair em tentação. Quando ele volta, estavam lá dormindo. Aconteceu 3 vezes. Também nos indicando que nós, quando encarnados, temos muita dificuldade de vigiar. Quando o evangelista relata, dizia-se que os olhos dos discípulos estavam sobrecarregados, pesados, a dizer que a matéria ainda que os influenciava era um peso ainda muito grande para que eles conseguissem vigiar. E Jesus ainda profere aquela frase que repetimos hoje: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito conhece a sua destinação, ele sabe que é imortal, que é indestrutível, que caminha até Deus. Mas quando ele desce, se veste de carne, pela carne. A vida que a carne oferece, aqui simbolizando os valores da terra, as conveniências do mundo, isso acaba nos enganando. Então, quando descemos a encarnação, nós somos mais fracos do que quando estamos indo. Também a dizer do que passaríamos e do que temos passado em tantas e tantas vidas, tentando acertar, mas parece que não conseguimos. As influências da terra ainda são muito poderosas. E os discípulos também não conseguiram. A carne deles também ainda era muito fraca. Dali então ele é recebido pelos guardas do templo. Vem Judas na frente. Judas dá um beijo que o identificaria para a prisão. Jesus então, como verdadeiramente um cordeiro, sem absoluta reação, nenhuma reação, ele se entrega àqueles que buscavam aprisioná-lo. Nesse momento, todos os discípulos fogem, porque temiam, porque o Sinédrio era muito poderoso, politicamente, religiosamente. Então, tiveram medo do que poderia acontecer com eles, em razão de serem discípulos do Cristo, que estava sendo aprisionado. E aí, então, começa a deserção dos discípulos, o abandono, um dos primeiros martírios do Cristo. Eu não sei vocês, mas para mim, pessoalmente, é muito duro ser abandonado ou traído por alguém. Não? Valores e compromissos que fizemos, pessoas a quem acreditávamos confiança e depois revelam-se falso, é uma das maiores dores que a gente tem. Jesus começou experienciando essa. Todos os seus discípulos o abandonaram. Só conseguiu segui-lo de longe Pedro, Simão Pedro e João. Todos os outros abandonaram. Então ele é levado, Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, Caifás, já era noite,
E ali ele é aprisionado e inicia-se o julgamento sumário dele. Pedro aproxima-se, tenta ali fazer algo pelo mestre, porque um pouco antes ele havia dito assim para Jesus: mestre, se for preciso morrer por você, eu vou. Onde o Senhor foi, eu vou. E aí Jesus disse para ele: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pouco antes, Jesus já havia feito essa previsão, mas Pedro, com orgulho e com arrogância, ele foi atrás tentando fazer algo, mas não conseguiu. Quando ele estava na casa de Caifás, ali todos já estavam contra Jesus, todos os servos da casa já tinham uma turma reunida, todos falavam mal do Cristo, era um malfeitor, um salteador, um mago, um feiticeiro. E aí Simão Pedro teve muito medo, teve medo do que lhe iria acontecer, da sua família, e aí ele não conseguiu. Quando é perguntado 3 vezes: você é discípulo desse homem? Ele disse: não conheço. 3 vezes. Quando ele percebe que havia negado Jesus 3 vezes, ele cai a ficha, né? Sente aquela dor, aquela profunda dor de ter cometido aquele ato de deslealdade com Cristo, a quem ele muito amava. E aí ele sai daquela casa e deixa o mestre. Jesus ali é rapidamente julgado. Para vocês entenderem, ele foi acusado de blasfêmia, que era um crime religioso, quando você professava uma ideia ou fazia algo que era contrário às crenças daquela época, às crenças que estavam nos livros, que os rabinos advogavam. Quando ele dizia que era filho de Deus, ou que estaria sentado à direita de Deus, isso era considerado uma blasfêmia, porque aos olhos daquele povo ninguém poderia se comparar ao Eterno. E aí então, rapidamente eles condenam a Jesus. Já começam as agressões físicas, as humilhações, ainda na casa do sumo sacerdote, à noite. Só que, naquela época, pelos costumes, os judeus, o Sinédrio, não tinham poder de executar ninguém, executar com a pena de morte. Só os romanos, no caso o governador da província, poderiam autorizar uma execução, por uma questão de ordem política. Eles eram dominados pelo Império. Então eles não poderiam crucificar Jesus eles mesmos. E aí o que eles fazem? Amanhecendo, eles levam Cristo para a casa de Pilatos. Apresentam ele a Pilatos e dizem: olha, nós o condenamos ele por blasfêmia. Ele é um revolucionário, esteve falando isso, aquilo outro. Pilatos recebe Jesus e aí tenta interrogá-lo para saber do que se tratava. Porque os romanos, eles tinham uma noção de justiça e de direito bastante avançada. Apesar de toda a barbaridade que às vezes ainda acontecia naquela época, eles eram um pouco organizados nesse quesito. Então Pilatos não iria condenar alguém que ele soubesse ser inocente. Por isso que ele procura saber o caso. Mas o que ele fez? Ele conversa com Jesus. Jesus não respondia muito, porque ele sabia que naquela ocasião ninguém mais estava aberto aos seus ensinamentos. Mas Pilatos insiste. E aí acontece o que está, esses bastidores, né, não estão tanto nos textos evangélicos. Vocês vão encontrar no livro há 2000 anos um capítulo chamado Dia do Calvário, o livro de Emmanuel. Lá, Emmanuel, que estava lá naquela época como Públio Lentulus, ele estava em Jerusalém. Ele foi chamado à residência de Pilatos quando Cristo lá estava sendo julgado. Ele então testemunhou toda a ocorrência. E aí o que aconteceu? Pilatos não queria condenar Jesus. Ele achava que ele era inocente. Porque ele conversava, via aquela brandura, aquela calma, aquela retidão. Falava um, falava outro, que Jesus tinha feito muitas coisas boas, que não era aquilo que estavam dizendo. Então Pilatos achava que ele era inocente. Por isso que ele tem muitas dificuldades de concluir a sua sentença. Só que, o que havia acontecido já nessa hora? Uma grande turba, muitas pessoas enlouquecidas estavam circundando a residência do governador, gritando, exigindo que o Cristo fosse crucificado. Então veja, gente, como que nós mudamos rápido de ideia. Dias antes, esses mesmos estavam recebendo Jesus como um grande homem, um grande enviado de Deus. Dali alguns outros dias, eles estão todos diante da porta,
do palácio do governador Pilatos, exigindo que o crucificassem, sem nem saber do que se tratava. Naturalmente, hoje pelo Espiritismo sabemos que naquela ocasião o mundo espiritual inferior dominou Jerusalém. Os espíritos que ainda trabalham com Cristo e conheciam Ele muito bem, dominaram aqueles corações porque eles queriam que o Mestre seja assassinado na cruz. Então, o povo estava verdadeiramente inquieto. E Pilatos começou a falar, mas como é que nós vamos resolver esse quase um motim, né? Eles tinham medo do que poderia acontecer. E aí então vem uma ideia, porque ele não queria condenar Jesus. Aí a ideia era o seguinte, veja que ideia, disseram assim, não, então vamos açoitá-lo na frente, né, da tuba, e aí talvez eles se acalmem, porque na verdade eles queriam era sangue, era agressividade. Os mesmos hoje que ainda às vezes assistem os programas que ficam perseguindo criminosos, de criminalidade, vendo coisas ruins, era o pessoal que estava lá na casa do Pilatos querendo ver sangue. Então vão açoitá-lo. Açoitaram Jesus. Não resolveu. Ficou pior. Nessa hora ele já tinha sido vestido com a túnica de rei, uma ironia às suas pretensões. Colocaram nele a coroa de espinhos, por isso a coroa de espinhos, porque ele dizia que ele era o rei, desse reino dos céus que ele estava falando. Então vamos ironizar, colocando a coroa de espinhos, vestindo nele uma túnica de rei, para dizer, você é rei, está preso, não faz nada. Também o sofrimento da ironia, do deboche, do sarcasmo, que também é tão doloroso para nós. Fizeram com Jesus a humilhação. Não acalmados, aí Pilatos então começou a pensar, mas e agora? O que nós vamos fazer? Porque se eu tiver que mandar chamar os soldados, vai virar um caos essa Jerusalém. E aí conversaram com Jesus, um dos servos de Pilatos conversou, e aí Jesus disse assim para ele, olha, eu não vou reagir, não vou fazer nada, porque é da vontade do meu Pai que seja dessa forma. Porque se eu quisesse, se Jesus, eu quisesse, eu poderia chamar agora os meus anjos, e em menos de um minuto eles pulverizariam toda Jerusalém. Isso está em 2.000 anos. Mas isso não está nos desígnios de meu Pai, diz Jesus. Ele tinha esse poder, nós sabemos que tinha. O Espírito do Cristo fez essa terra, gente. Aquele pensamento tem a capacidade de organizar e desorganizar a matéria. Em segundos ele resolveria toda aquela situação. Mas ele permitiu, porque era da vontade do Pai, que aqueles eventos acontecessem para nos ensinar. Então, a situação se resolve quando a turba começa a acusar Pilatos de deslealdade para com César, dizendo assim, então você acha que Jesus é rei, esqueceu de César, começam a ofender a dignidade de Pilatos. E aí Pilatos não tolera mais aquilo, ele esquece esse negócio de justiça, faz o seu gesto célebre de lavar as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Um pouco antes, ele fez uma última tentativa, Pilatos, dizendo assim, olha, tem aqui um tal de Barrabás, que está preso, condenado, é um rebelde, eu vou crucificá-lo no lugar desse outro, de Jesus. E a turba, o que diz? Liberte Barrabás, crucifica. De todos os jeitos que ele tentou, o povo, gente, era o povo, éramos nós, pedíamos a execução do governador deste planeta, que veio nos ensinar nesse mundo. Éramos nós. Pilatos não conseguiu ir contra aquela decisão de lavar as mãos e entrega a Cristo para a crucificação. E aí então acontece aqueles relatos que viram muito bem nos filmes, nas novelas, até com certo exagero, mas foi mais ou menos aquilo. Ele carrega a sua cruz até o Gólgota, é pregado à cruz, ali passa um tempo até respirar. Nenhum dos discípulos consegue seguir. Uma outra lição muito bela que a vida nos dá nesse momento. Só conseguiram seguir Jesus, na verdade um dos discípulos, João seguiu, acompanhando Maria, a mãe do Cristo.
Mas dos discípulos, dos servidores, daqueles que receberam as lições de Jesus, todos desapareceram. Nenhum conseguiu nem acompanhar o Cristo no seu calvário. Somente as mulheres. Maria de Magdala, a mãe de Cristo, Maria de Magdala, e algumas outras que ajudaram Jesus, ofereceram o que tinham na expansão da Boa Nova enquanto ele pregava. E aí hoje a gente ainda julga as mulheres fracas, às vezes até inferiores, né? A cultura ainda do mundo as considera inferiores. Mas quem é que teve a coragem de afrontar os valores do mundo, colocar em risco a sua própria segurança, sabendo-se seguidoras daquele homem que estava sendo crucificado? Continuaram. Elas não se preocuparam com o que podia acontecer, porque eram corações que amavam mais um pouco do que o dos outros discípulos. Mais uma lição para nós, para a nossa sociedade ainda muito machista. Mas então Jesus encerra a sua jornada. Ele expira na cruz. Nesse momento acontecem fenômenos em Jerusalém, um terremoto, visões de espíritos, né? A Bíblia diz que muitos espíritos foram levantados, né? A dizer que eles saíram pela cidade. Então, por quê? Eu não sei vocês, eu também não sei como que acontece, mas uma desencarnação de um Cristo provavelmente provoca algum abalo espiritual, né? E assim aconteceu um terremoto, o sol tinha desaparecido, ele ficou por 3 horas, provavelmente um eclipse, alguma coisa do tipo, ou nuvens, então estava escuro. Jesus falece às 15 horas. E aqueles fenômenos todos, e o mestre deixa lá. E aí hoje ainda a gente se pergunta, mas de que valeu então a jornada desse homem? Tudo que ele ensinou, aqueles a quem ele curou, tudo que ele fez para expirar na cruz daquela forma, condenado entre ladrões. Será que valeu? Cadê a glória? Cadê o poder dele dizendo Filho de Deus? Às vezes nós podemos olhar ainda com esses olhos para a jornada de Jesus. Os discípulos também o fizeram. Depois que Jesus morre, todos os discípulos ficaram em profunda tristeza, profunda amargura, questionando: gente, mas ele dizia que era Filho de Deus, como que ele não previu que isso ia acontecer? Ele curou leprosos, ressuscitou mortos, paralíticos, fez tantas maravilhas, como é que ele não conseguiu salvar a si mesmo? Veja, os discípulos estavam olhando para a matéria. Eles queriam que Jesus manifestasse a sua glória na matéria, fugindo da cruz, mandando chamar anjo. Não, ele não fez nada disso. Foi como exatamente um cordeiro. Passou inocente, em silêncio, sem qualquer reação. E ainda na cruz ele ainda nos diz a todos aqueles que exigiram a sua crucificação: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí então os discípulos não conseguiram entender. Mas Maria de Magdala ainda o amava muito e mantinha uma grande fé naquela situação e não se abateu. Ela então, no 3º dia, que hoje nós celebramos como domingo de Páscoa, ela vai até o sepulcro, levando óleos, com o objetivo de velá-lo ainda, prestar as suas últimas homenagens. Chegando lá, cada evangelho relata de um jeito, mas a pedra já havia sido removida, Jesus não estava mais lá. Alguns dizem que apareceu um anjo que falou com ela, mas a história é: ela chega, Jesus não estava mais. E aí ela fala: mas quem levou o corpo do meu Senhor? Devolve. E aí esse que aparece um homem, que era o próprio Cristo, e chama Maria. E aí ela reconhece a voz, se vira, e ela é a primeira, Maria de Magdala, a mulher da vida, é a primeira escolhida pelo Cristo para testemunhar a glória da sua ressurreição. Mais um ataque aos nossos preconceitos e à nossa inferioridade que a cultura ainda desse mundo mostra. Mas por que Maria de Magdala? E aí Emmanuel relatando, Beth Campos também relatando, porque ela era a única que conseguiu manter a fé e o amor. Ela era a única que conseguiria ver uma aparição de Jesus.
Os discípulos estavam caídos em amargura, eles estavam tristes, não conseguiriam. E aí ela recebe aquela notícia e vai até eles e diz: eu vi o Senhor, Ele vive. E talvez essa seja, meus amigos, a notícia mais confortadora para todos os nossos corações. Ele vive. Ele vive. Porque a grande amargura que nós trazemos até hoje, a grande angústia dos encarnados, é lidar com a destruição da morte. Nós não ainda temos condições de entender esse mistério da morte. E se Jesus tivesse acabado mesmo na morte, o seu ensino de nada valeria. Seria realmente sem nenhum sentido. Mas ele não acaba. Ele retorna na sua glória de Cristo. E aí ele passa alguns dias, tem uma nova ceia, aparece aos discípulos, dá ainda algumas outras lições. E assim encerra-se neste orbe, neste planeta, a missão espiritual de um Cristo, que veio de níveis evolutivos que nós nem sequer podemos compreender. Ele que vivia em comunhão com Deus, aos olhos dele ele só via a beleza infinita da criação. Estava em plena felicidade. Ele, por amor, fala: não, eu devo ir até eles, porque senão eles não vão entender. Eles não vão entender as leis de meu Pai. E então, por essa decisão do Cristo de nos amar e descer até este nível em que vivemos, e viver aqui conosco os anos que Ele viveu, Ele nos dá as lições imortais que são capazes de nos libertar para sempre do jugo da matéria. E a centralidade dessa lição do Cristo, que nós precisamos compreender, está na ressurreição, a imortalidade da alma. Nenhum ensinamento de Jesus faria sentido, meus amigos, se a nossa vida acabasse no túmulo. Nenhum deles faria o menor sentido. E em razão de nós ainda não acreditarmos nos valores da imortalidade, da eternidade da vida, que a nossa sociedade, o nosso mundo está tão desorganizado. Porque é da falta da fé, da falta de espiritualidade que nasce o mal, que nasce o egoísmo, que nasce essa desordem toda que a gente vê. E essa foi a principal lição do Cristo. Ele ofereceu todos os caminhos da virtude, mas ele termina pela cruz e retorna na sua glória. A vida nunca cessará. A vida nunca cessará. Se nós compreendêssemos isso, a nossa vida aqui se tornaria algo completamente diferente. Completamente diferente. Porque aí nós já não viveremos mais para essa personalidade. Nós já não viveremos mais apenas aguardando a aposentadoria, casar os filhos, ter alguma saúde para não sofrer tanto. Não. Se soubéssemos, se o nosso espírito sentisse que a vida nunca cessará, nós viveríamos desde hoje já na eternidade. E foi isso que fez o Cristo nos seus últimos dias. Porque se Jesus levantasse uma mão contra aqueles ali, tentando se defender, atacando, a dizer que o mal precisa de mal para acabar, se ele tivesse feito isso, as suas lições seriam todas vãs. Então hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar os inimigos, de receber as ofensas com amor, de compreender a inferioridade dos nossos irmãos, a fraqueza ainda de nossos irmãos. Temos severas dificuldades para fazer isso. Mas foi a última lição que ele deu, desde quando começa a sua prisão até quando ele expira na cruz. Aquela lição de um amor que nunca poderá conhecer limitação alguma. Não existe razão nenhuma na terra ou fora dela para o desamor. Não existe. Toda vez que nós agimos sem amor, nós violamos a lei de Deus. Ponto. Não existe, gente. Se nós ofendemos achando que estamos sendo justos, não é justo porque falta amor. Não existe razão para condenar. E é por isso então que ele dá uma outra lição, que é a lição da não agressividade.
que talvez estejamos ainda esforçando para entender. Porque uma das grandes características nossas é a agressividade. Nós somos muito violentos. Violentos com a palavra, violentos com a nossa forma de gesticular, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com aquilo que a gente faz na vida dos outros, com a forma como a gente age. Nós estamos quase sempre ferindo corações, porque estamos só olhando para dentro, só olhando para o nosso interesse. Quem só faz isso não tem outro jeito a não ser ferir. E aí Jesus ali, ele não olhou para o seu interesse. Ele não olhou. Ele disse: eu estou entregue nas mãos do meu Pai, que é a vontade do Filho. Se Ele deseja que isso aconteça, para que eu dê essa lição aos meus irmãos que necessitam dela, vou me entregar. E aí uma nova lição então que aprendemos com Jesus: fidelidade irrestrita a Deus. O Criador dispõe de infinitos recursos para dirigir toda a criação. A justiça e o amor dele nunca estiveram ausentes de lugar nenhum, de mundo nenhum, de coração nenhum. Porque ele é todo-poderoso, ele é o absoluto. Creiamos nele ou não, não importa se a gente crê em Deus, não importa como a gente age, não faz nenhuma diferença. Deus vai seguir desempenhando a tarefa dele. E uma das tarefas, que é dirigir a evolução, que é agir de cara à justiça, tudo é justo, porque ele está dirigindo. E tudo tem um fim amoroso, porque ele é a destinação de todos nós. Se compreendêssemos isso, também daríamos grandes passos na jornada que nos conduz à libertação. Porque aí já não teríamos mais problema em ser ofendidos. Porque se sou ofendido, se isso é permitido acontecer, deve ser justo. Porque Deus é justo, Deus é todo-poderoso, Ele sabe o que está acontecendo, então é justo. Não podemos então devolver o mal. Fidelidade a Deus, não agressividade, e também uma lição que é difícil para nós, que é a lição da renúncia. Renúncia de nós mesmos, renúncia dos nossos interesses. E quando eu ouvi isso, quando eu ouvi essa coisa de renúncia, de negação, me parecia assim muito esquisito, não faz muito sentido. Aos olhos de quem está mergulhado na matéria e não vê nada além, não faz o menor sentido renúncia. Vou renunciar para quê? Para que eu vou ficar sem as minhas coisas para o outro? Não faz sentido. É o mal que vai acontecer? Não vou optar por isso. Mas aqui, a renúncia de si mesmo, que é uma das condições para seguir Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga. Negue-se a si mesmo. É, em verdade, uma negação da parte de nós que ainda se rebela contra Deus, da parte de nós que ainda insiste no egoísmo, que ainda insiste no mal, que ainda insiste na agressividade, que ainda insiste na rebeldia. Essa parte de nós, ela precisa ser desfeita. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele está querendo dizer: essa parte que tenta causar mal a ti, esqueça ela. Se for preciso sofrer para que você esqueça, porque os valores que receberá se conseguir superar essa limitação são muito grandiosos. Paulo de Tarso uma vez disse assim: mente, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma pensou as maravilhas ou aquilo que Deus prepara àqueles que o amam. Paulo de Tarso já entrevia as glórias da eternidade. Ele já sabia o que era a vida em abundância que Jesus prometia. E isso é muito maior, mas é muito maior, é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que venhamos a passar. Qualquer sofrimento que seja necessário para purificar o nosso espírito é infinitamente menor comparado com a glória da eternidade. Lívia, esposa de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, teve graves dificuldades na sua vida com o marido, ela era cristã e sofreu bastante.
terminou a sua vida num ato de fidelidade a Jesus, aquela crença que ela trazia, num circo, uma das primeiras perseguições aos cristãos, devorada por feras. Quando Lívia desencarna, ela é levada às esferas superiores, recebida pelos grandes seguidores do Cristo, e quando ela vê aquele mundo de beleza indefinível, aqueles aromas, aquela paz, dali a algum tempo ela se encontra com o próprio Cristo, que vai receber aqueles martirizados. Ela se lembra dos sofrimentos que ela teve enquanto Lívia encarnada e fala: meu Deus, mas pequenininho, que era ínfimo comparado. Se eu soubesse que isso era o que eu receberia, por renunciar, por perdoar, por amar aqueles que me odeiam, nossa, eu já tinha feito antes. Porque nós não sequer imaginamos o que Deus tem preparado para nós. E em razão dessa falta de fé que trazemos, que mergulhamos cada vez mais na matéria, esperando da matéria que ela nos faça feliz. Então a gente aguarda a felicidade nas sensações, no prestígio, na posse, nas coisas que o mundo oferece, mas não tem jeito, porque tudo isso será removido pela morte. A morte vai tirar tudo isso. Não está aí o caminho da vida. Não está aí. Esse relato, então, nos últimos dias de Jesus entre nós, demonstra para todos nós que hoje estamos tentando nos matricular nas fileiras do cristianismo, porque um dos grandes objetivos do Espiritismo, segundo os próprios Espíritos, Bezerra de Menezes falava tudo isso, era reviver hoje os primeiros tempos apostólicos, aquela fé ardente, aquela entrega total ao reino espiritual que estava. Isso acabou com a história. O Espiritismo quer fazer reviver isso, para que consigamos então fazer este caminho. Nós devemos lembrar daquilo que o Mestre fez por nós. Quando Ele derrama o seu sangue na cruz, expira por nós, isso não quer dizer que o fato do sangue dele ter caído em terra tenha purificado os nossos pecados. Com todo o respeito que devemos aos dogmas das outras religiões, mas isso não é verdadeiro. Porque Jesus não pode nos salvar sem o nosso consentimento. A vida dele é como se fosse um monstruário, um cenário da meta, do modelo de vida que temos que viver. Ele veio dar as lições da eternidade para nós, mas ele não pode viver essas lições para nós. Quando dizem que ele nos salvou, ou que o fato da carne dele ter nos salvado, na verdade se refere à encarnação do Cristo entre nós e as lições que esta vida nos deu. Mas, se não aceitarmos essas lições, se não as vivermos, não vai fazer nenhuma diferença para nós. Nossos espíritos vão continuar exatamente como eles estavam antes. Jesus não pode, por um ato místico, nos salvar. Ele abriu o caminho da salvação. Ele deu a direção. Ele deu o exemplo. E ele ainda segue como guia. Mas se nós não percorrermos esse caminho, de nada terá adiantado a vida de Jesus entre nós. Então, quando nós nos recordamos dele, nós precisamos perceber que tão grande ato de amor é esse, que ele não precisava ter feito aquilo, gente. Não existe lei no universo que determinasse que ele viesse até nós. Existem planetas, outros planetas no universo, que não receberam a encarnação de Cristo na sua história evolutiva. E nós, no entanto, recebemos, que é o espírito na escala evolutiva de maior proximidade a Deus. Então, quando olhamos para essa vida e buscamos os filmes, os relatos, ou mesmo lendo o texto evangélico, a gente tem que ver em tudo que ele fez um chamado, um alerta para nós, dizendo: façam o mesmo, porque senão isso que eu fiz não vai ter valor. Quando ele estava chegando em Jerusalém, ele olha a cidade, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Ele lamentava por Jerusalém, não fugiu as palavras, mas ele queria dizer:
A ideia era assim: Jerusalém, que não conhece ainda as coisas que conduzem à paz. Não conhece, porque os seus olhos estão fechados. Virá os seus inimigos e vai lhe trazer aflição, porque ainda não conhece as coisas que conduzem à paz. O lamento por Jerusalém, na verdade, era o lamento pela humanidade inteira. Porque Jerusalém, segundo a figura, simbolismo que tem, Emmanuel nos diz isso, representa todos nós, toda a humanidade. Quando Jesus se aproxima da cidade e lamenta por não conhecermos as coisas que conduzem à paz, ele está olhando para todos nós. Porque ele via nos nossos corações como a gente ainda se equivoca, como a gente ainda segue os caminhos equivocados. Então, que essa semana, a semana em que buscamos lembrar os últimos atos de Jesus, se torne para nós um mergulho interior, uma vistoria de nossas próprias almas. Não importa o que vocês vão comer ou deixar de comer, fazer ou deixar de fazer fora. Esses rituais não fazem diferença para o Espírito. Agora importa sim como vocês recebem a vida de Jesus em seus corações, a lição que ele deu para nós. Esta semana deve nos fazer lembrar então as lições, que foi o que eu tentei fazer aqui para vocês. E para finalizar, gostaria de ler um pequeno trecho de Emmanuel, em que Emmanuel comenta o versículo de Paulo, e Paulo dizia assim: a minha glória, a minha alegria é o testemunho da minha própria consciência. E aí Emmanuel comenta, o que seria esse testemunho da própria consciência. É uma mensagem que está intitulada Glória Cristã. Essa mensagem, ela vai nos dizer que o único reconhecimento que a gente deve buscar é a consciência tranquila, é agir de acordo com as leis que estão dentro do nosso coração. Foi exatamente isso que Jesus fez nos seus últimos dias entre nós. O corpo dele foi jogado em toda aquela situação. Ele foi humilhado, agredido e por fim assassinado. Mas dentro, o espírito dele trazia a consciência tranquila, porque ele estava alinhado com as leis de Deus. Isso é para nós também um chamado para a nossa vida, porque às vezes a gente faz as coisas buscando a aprovação dos outros, a glória da terra, que passa muito rápido. Essa não serve para os cristãos. A glória do cristão é diferente. Emmanuel diz assim: num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-los com os olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem a pode subtraí-la. Veja isso. É uma glória tão grande que nada no mundo pode nos dar, mas também nada do mundo pode nos tirar, se já a houvermos adquirido. É o testemunho da consciência, transformado em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma entre as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. É o que devemos buscar: encontrar o Criador dentro dos nossos corações, através da vida fiel, integralmente fiel às suas leis, que serão sempre as leis do amor. Que Jesus possa abençoá-los. Obrigado pela paciência e muita paz.